E colocando a projeção. Muito bem. O tema de hoje é relações de trabalho. E quando a gente fala de relações de trabalho na nossa área de gestão de pessoas, a gente não está se referindo ao relacionamento interpessoal. Então, às vezes, o pessoal pode olhar, né, assim, a nomenclatura e achar que a gente está tratando dessa questão mais de relacionamento, e não é isso. Relações de trabalho é um tripé que abrange os empregadores, os empregados e muitas vezes o governo como um intermediador destas relações que às vezes são antagônicas, há interesses distintos, e a gente tem que trabalhar no sentido de tentar conciliar esses interesses e que seja bom para todos, né? Então, só para a gente relembrar onde é que se situa esse assunto das relações de trabalho, se a gente for retomar aquela questão dos subsistemas de recursos humanos, nós vimos lá no início do nosso semestre que são 5 subsistemas básicos. A provisão, que tem a ver com a entrada de pessoal, né, dentro da empresa, a aplicação, que tem muito a ver com a questão da movimentação de funcionários, com a carreira, o cargo, a manutenção, que tem a ver com reter os talentos, contribuir para que essas pessoas continuem dentro da empresa, inclusive saudáveis e seguras. O desenvolvimento de RH, que tem toda a parte de treinamento, principalmente, e a monitoração, o monitoramento, que tem a ver muito mais com os controles que são feitos. Então, quando a gente fala de relações de trabalho, é uma atividade relacionada à manutenção de recursos humanos, porque contribui para manter os recursos humanos, ou seja, manter as pessoas, os funcionários, trabalhando, dando o melhor de si, trabalhando bem e sendo, tendo seus anseios alcançados. Então, só relembrando, a manutenção dos recursos humanos cria condições para que as pessoas estejam motivadas a trabalhar, protegidas de possíveis riscos inerentes ao trabalho e devidamente representadas em seus anseios legítimos. Então, é principalmente nessa parte da representação dos seus anseios que vai entrar a atividade de relações de trabalho. Então, a manutenção inclui questões como remuneração, saúde, segurança, qualidade de vida e relações de trabalho. Então, remuneração, estudamos há pouco, saúde e segurança é a temática da próxima semana, e relações de trabalho, então, é o tema desta nossa semana atual. Então, essa área de relações de trabalho, ou relações trabalhistas, também é chamada de RT. Então, passa a ser uma área que responde pelo planejamento e execução de programas relacionados à área trabalhista sindical, bem como pela prestação de assessoria em questões referentes às políticas e diretrizes nesse campo das relações entre capital e trabalho e no correto cumprimento de normas legais. Então, não é raro nós termos profissionais da área jurídica atuando diretamente nessa parte de relações de trabalho. Muitas vezes dentro do próprio RH da empresa, se é um RH grande, às vezes tem um profissional, um advogado trabalhista, por exemplo, fazendo parte, né, do corpo de funcionários e dando toda essa orientação e cuidando dessas questões, ou terceirizado, né, que muitas empresas não têm, e aí vão contratar um escritório de advocacia, ou alguém que possa dar esse assessoramento que seja de fora da empresa. Então, tanto faz, né, se é dentro, se é fora, é importante que alguém faça esse assessoramento, não no sentido só de defesa de causas trabalhistas, mas muito mais, né, para se agir preventivamente, para poder trabalhar em algumas questões que a gente vai ver que essa área responde, e para poder contribuir para esse equacionamento de interesses, né, entre capital e trabalho. Então, vejam que a lista de ações da área de relações de trabalho é bem extensa. Então, inclui tanto questões de contato com os sindicatos, sejam eles patronais ou de trabalhadores, Federação das Indústrias, então, que no caso do Rio Grande do Sul seria a Fiergues, as negociações. Então, as negociações de 2 instrumentos que a gente vai ver, que são os acordos coletivos e as convenções coletivas de trabalho, planejamento e implementação de um programa contínuo de RT, a análise do clima,
não o clima do nosso split, né, mas aí do clima organizacional, aí sim entra aquela questão que a gente estava falando mais anteriormente, sobre o relacionamento interpessoal, da pessoa se sentir bem no trabalho, tá, gostar da empresa, enfim, tem várias questões aí relacionadas ao clima organizacional. Condução de palestras ou treinamentos nessa área também, assessoria direta à cúpula da empresa, ao proprietário, e também o acompanhamento de dissídios, julgamentos nessa área trabalhista, e assessoria ao contencioso trabalhista. O contencioso tem a ver com o volume de ações que a empresa tem, né? Então, por exemplo, se a empresa fosse perder todas aquelas ações trabalhistas que ela tem aí tramitando na justiça, quanto que isso representaria financeiramente para a empresa? Então, eu já trabalhei num local, por exemplo, que tinha um setor só para cuidar disso. Então, era dentro lá do jurídico da empresa. O jurídico tinha várias áreas, tratava da questão de marketing, cliente, comercial, enfim, mas tinha um setorzinho lá com uma meia dúzia de advogados só para tratar do contencioso trabalhista. Vocês vejam que era uma empresa grande e que tinha muitos problemas de ações trabalhistas, e então tinha uma equipe tentando atuar nisso para evitar, inclusive, novas ações, né? Então, para algumas empresas é um setor bem delicado, enquanto para outras é super tranquilo. Eu conheço empresa que nunca teve ação trabalhista, né, em mais de 20 anos de atuação. Então, depende muito, né, eu acho que da política que é feita, do cumprimento de normas, enfim, de como é que a empresa acaba conduzindo essa parte. Bom, como uma das questões é o contato com sindicatos, né, só para a gente retomar um pouco aí, que vocês já estudaram provavelmente nas aulas de história, na disciplina de sociologia, acredito eu, o sindicalismo ele surge com a Revolução Industrial na Inglaterra, com a implementação dos sistemas de remuneração, com a própria evolução do porte das indústrias, dos conflitos que são gerados, né? E o sindicalismo ele organiza os trabalhadores conforme um instrumento de trabalho ou a matéria, e dentro de uma localização geográfica. Então, a ideia é que o sindicato que representa, por exemplo, aqueles trabalhadores naquele local, seja um sindicato apenas, que não haja uma concorrência entre sindicatos, né? Da mesma forma, o patronal também. Então, o sindicato patronal teria um sindicato ali que representaria a empresa, não teria uma concorrência de sindicatos, com o sentido de não fragmentar muito e poder fortalecer tanto a luta dos empregados como dos empregadores. Então, existem os dois tipos de sindicato, né, os patronais e o dos empregados. Então, é interessante a gente, quando vai trabalhar num local, tentar conhecer um pouco, assim, não só, assim, da política da empresa, da carreira, dos benefícios, do que a empresa nos oferece, mas também qual o sindicato que representa aquela categoria que a gente vai participar, qual é o sindicato que representa aqueles trabalhadores, se existe um acordo coletivo, uma convenção coletiva, procurar conhecer o teor desses documentos, porque ali tem muitas regras, digamos assim, que são específicas e que foram acordadas, que é interessante a gente saber. E principalmente depois de 2017, com a reforma trabalhista, as convenções coletivas ganharam muita força. Muitas vezes ali são acordadas coisas além da legislação, assim, e que acabam tendo força de lei praticamente, né? Então é interessante a gente conhecer. Então, só para a gente poder distinguir o que é um, o que é outro, né? Então, eu trouxe aqui o ACT, que é o Acordo Coletivo de Trabalho, e depois a CCT. Então, o acordo vai ser firmado entre uma empresa e seus empregados, ou entre diversas empresas e seus empregados, por exemplo, um grupo de empresas em determinada região, ou pelo entre aquelas empresas, ou aquela empresa e os respectivo sindicato dos empregados, e nesse acordo, então, constam cláusulas acordadas e as responsabilidades de cada uma das partes. O acordo deve ser homologado tanto pelo sindicato, né, quanto antigamente pelo Ministério do Trabalho. Até vou fazer aqui uma correção no slide, hoje não tem mais Ministério do Trabalho nesse governo, nosso ministério é o Ministério da Economia, Secretaria do Trabalho. Então, é só uma questão aqui de estrutura, né? Então, essa é a secretaria que acompanha, digamos assim, né, esses acordos e as convenções também.
Então, a diferença é que o acordo ele é mais restrito, assim, ele pega assim um grupo específico, uma empresa específica, tá? Já a convenção, ele é um instrumento mais amplo. Ele acaba registrando uma série de cláusulas acordadas entre os sindicatos patronais e os sindicatos dos trabalhadores. Então, por exemplo, uma convenção coletiva que pega a Federação dos Bancos, não sei das quantos, que é o sindicato patronal chamado FEBRABAN, e o sindicato dos bancários, sei lá, do Rio Grande do Sul, enfim, ou de determinada região. E aí vai pegar o quê? Todos os bancos que fazem parte, né, tanto desse sindicato patronal, como do sindicato de trabalhadores. Um minutinho aí que tem colega chegando. Então, se vocês pesquisarem na internet, inclusive é uma das tarefas dessa semana, pesquisar uma convenção coletiva, vocês vão poder, né, verificar qual a abrangência dessa convenção e vocês vão acabar vendo que a convenção ela é bem mais ampla que o acordo, que normalmente é um instrumento mais restrito entre uma empresa, uma realidade mais pontual. Mas ambos têm uma estrutura praticamente semelhante, assim, com cláusulas, vão ter cláusulas econômicas, cláusulas sociais, vai estar identificado quais são os sindicatos envolvidos, qual é o período de vigência, vai ter no final lá as assinaturas de todos, né? E até chegar a esses documentos, é o que a gente conversava antes da aula, se passa por um período de negociação, que, né, acho, nesse momento de pandemia, né, tem sido mais extenso que normalmente já era. Então, é algo bem difícil, né? Muitas vezes o que acontece, uma parte tem que ceder, a outra parte tem que ceder. Normalmente são os trabalhadores que mais cedem, né? Por questão de lei da oferta e da procura. Mas são questões que acontecem, que são a nossa realidade. Então, os tipos de cláusulas, ou principais reivindicações trabalhistas, as cláusulas que estão nos acordos e nas convenções, as cláusulas podem ser divididas em econômicas, sociais e político-sindicais. E aqui temos alguns exemplos, né? As cláusulas econômicas dizem respeito a questões que atingem lá o bolso do trabalhador, né? Então, questões de reajuste, das horas extras, se vai ser pago hora extra, se vai ser banco de horas, se eles vão ter algum aumento, qual é o percentual de aumento naquele ano, naquele período, tudo isso está lá registrado, está acordado e está lá expresso na convenção, no acordo. Depois as cláusulas sociais, que seriam cláusulas não referentes a questões assim, mais econômicas, né? Então, alguns exemplos: garantia de emprego ao acidentado e à gestante, medidas de proteção, né? Então, outras questões assim não tão financeiras, econômicas. E as cláusulas político-sindicais têm a ver com a representação, como é que ela vai acontecer. Então, por exemplo, a contribuição assistencial para o sindicato, as homologações, o que passa para o sindicato, o que não passa, etc. Né? O sindicato perdeu bastante força, né, principalmente o trabalhista, depois da reforma de 2017 também. Né? Então, antes não existia a contribuição obrigatória, né? Então, todo empregado era descontado um dia de trabalho no ano, e aquela contribuição ia obrigatoriamente para o sindicato, sendo ele sindicalizado ou não. Isso antes de novembro de 2017. Agora não, agora, né, a pessoa não precisa ser, se ela quiser, né, ela optar, ela não vai ser descontada, ela vai assinar algum documento dizendo que não quer o desconto e não vai ser descontado. E aí os sindicatos, né, alguns se viram com dificuldades nesse período, porque eles tiveram que partir para outras formas de manutenção, né, de busca de recursos para manter esses sindicatos. Né? Então, os sindicatos que já eram grandes, bem organizados, que já tinham outras formas, né, de captar recursos, esses se mantiveram bem, e outros nem tanto, né? Depois acho que a gente pode conversar um pouquinho, né, sobre isso, vocês também trazerem os exemplos de vocês, os sindicatos que vocês conhecem, como é que vocês estão vendo eles nesse momento. Um golinho de água.
Muito bem. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os meios de ação sindical. Tem os meios de ação do patronal e dos trabalhadores. O patronal, às vezes, a gente não conhece muito, né? Então, basicamente, eu listei aqui dois, que é o lockout e a lista negra. O lockout, a gente viu bastante aí durante a greve dos caminhoneiros. Oi. Esse patronal é referente a patrimônio ou é do patrão mesmo? Do patrão. Tá? O patrão se manifesta. Como? Né? É uma manifestação da sua insatisfação em relação a alguma coisa, né? Em relação aos trabalhadores. Então, uma maneira do patrão se manifestar é fazer o lockout. E a gente viu isso na greve dos caminhoneiros, que teve ano retrasado, né? O que aconteceu? Muitas empresas que faziam fretes, por exemplo, e que tinham empregados, caminhoneiros e empregados das empresas, resolveram parar os trabalhos. Para quê? Para evitar danos aos próprios caminhões, né? Porque havia muita manifestação nas ruas. Então, naquele momento, a gente considerou isso um lockout, existia esse motivo específico, né, de evitar danos aos seus caminhões, né, mas poderia ser por outros motivos, poderia ser que o patronal tentou alguma negociação ali com os trabalhadores, tentou, não conseguiram, e do tipo, então agora para tudo, né, a gente não conseguiu entrar num acordo, numa conciliação, e aí para trabalho e para pagamentos, tá? E a outra seria a lista negra, que infelizmente é um nome super inadequado, né, politicamente antiético, mas ainda não foi substituída por um outro nome. Mas o que significa essa lista, digamos? É uma relação dos demitidos por questões sindicais, e que algumas empresas às vezes geram essas listas e passam as informações para as outras do ramo. É aquela ideia do trocar figurinhas, é um meio ilícito, né? Não poderia ser feito isso, mas a gente sabe que na prática isso ocorre em alguns ramos da economia. Então, por exemplo, eu fui cobrador de ônibus na cidade de Porto Alegre, em determinada empresa de transporte, coloquei a empresa na justiça, sei lá, era sindicalista, e aí fui demitido, em algum momento fui demitido. Dificilmente eu, como cobrador de ônibus, vou conseguir emprego em outra empresa de ônibus em Porto Alegre, porque as empresas se trocam informações. Né? Quem é do mesmo ramo, as pessoas se conhecem, enfim, trocam informações e trocam informações sobre esses funcionários. Então, é uma questão, assim, bem delicada, né? Que não poderia ser feito. Ok? Agora nós vamos conhecer os meios de ação sindical de trabalhadores. Vocês vão ver que tem questões que são lícitas e outras que são ilícitas. Tá? Então, a lista, a gente sempre diz que é a greve. Né? Por mais que às vezes a greve tenha esse caráter negativo para a mídia e tal, a greve ainda é um direito. Né? Claro que se ela for feita dentro da legalidade, né? Tem toda uma legislação. Então, o que é a greve? É o direito de toda pessoa se abster de trabalhar como meio de pressionar o empregador para a obtenção de uma reivindicação de interesse geral. Então, não é assim, hoje está chovendo, estou cansado, não estou afim, não vou trabalhar. Não, porque aí não é uma reivindicação de interesse geral, é uma questão individual. Né? O interesse geral seria alguma questão do grupo de trabalhadores, em relação a algum direito de remuneração ou não, né? E aí, por meio do sindicato, a gente, né, o sindicato decreta, tem que fazer uma assembleia, né, decreta uma greve, tenta negociar antes, né, e aí faz uma assembleia e comunica a empresa também com 72 horas para que a empresa possa estar se organizando nesse período de greve. Só um minutinho para permitir o acesso de colegas. Então, a greve sendo feita dentro da legalidade, ela é lícita, tá? Ok. Depois tem
outras questões que acontecem, às vezes, por exemplo, associadas à greve, como os piquetes. Quando colegas grevistas tentam impedir a entrada dos não grevistas. Vocês já devem ter visto isso, né? Então, fica lá o pessoal fazendo manifestação na porta da empresa, de repente uns aderiram à greve, outros não, e aqueles que não aderiram, né, o pessoal tenta ali fazer um convencimento para que venham aderir à greve. Então, esse é o piquete. Não é o piquete farroupilha, tá, gente? É o piquete de greve, e a gente sempre vê na imprensa, né, em portas, principalmente no serviço público, tem bastante. Tem os colegas que vão lá, professores que vão acampar na frente do Palácio da Matriz, né? Enfim, sempre existe isso. Na porta de bancos a gente vê também muito, né? Acontece. E agora vamos ver as formas ilícitas. Os nomes são bem engraçados. Estão no próximo slide. Vamos devagarinho, até para todo mundo poder acompanhar. Letra A, greve simbólica. Não seria uma greve, porque a greve é aquela que a gente comentou antes, mas leva esse nome, então ela é ilícita. É como se os trabalhadores, eles estão insatisfeitos, e ao invés de decretar a greve dentro da legalidade, eles continuam, teoricamente, trabalhando, permanecendo no local de trabalho, mas sem trabalhar. Param o trabalho, né? Então, estou aqui, de braços cruzados, numa greve simbólica. Tá? Então, ela está fora da legalidade, ela não tem esse amparo legal, mas é uma forma, muitas vezes, de pressionar o patrão, né? Pressionar o empregador. Na letra B, nós temos a greve de advertência, tá? Porque também é uma parada, só que nesse caso aqui é uma parada súbita, com abandono do local de trabalho. No anterior, não. Parava e ficava lá, né? Permanecendo no local. Já na greve de advertência, abandona rapidamente, né? Subitamente e sai, né? Como uma forma também de manifestação. Claro que para acontecer esse tipo de coisa, provavelmente já teve muitas tentativas de negociação, enfim, não se conseguiu. E aí os trabalhadores, às vezes, optam por fazer alguma pressão de uma forma mais radical. Letra C, greve de zelo, né, a famosa, a gente não conhece muito por esse nome, conhecemos mais como operação padrão. Vejam o conceito, cuidados exagerados na execução do trabalho. Então, às vezes a gente olha na televisão, né, por exemplo, em alfândega, aduana, né, o pessoal da Receita Federal fazendo operação padrão. O que é isso? É uma forma de manifestar a sua insatisfação, continuam trabalhando, eles não vão embora, estão lá, trabalhando normal, só que num ritmo muito devagar, porque eles têm cuidados exagerados. Então, sabe aquele trabalho que tu tem que fazer assim, ó, no mínimo detalhe, né, com muito cuidado, isso acaba gerando o quê? Atraso, né, porque dá fila, o pessoal reclama. Então, por exemplo, o pessoal da alfândega, ao invés de fiscalizar a bagagem por amostragem, que é o normal, né, sorteia, e aí vai lá, né, e fiscaliza, o que eles vão fazer na operação padrão? Fiscalizar todo mundo, todas as bagagens, né, abrindo um por um, e é uma forma de manifestar insatisfação para que o empregador, digamos assim, apareça na imprensa, na mídia, com uma má reputação, enfim, né, porque não está atendendo às reivindicações dessa classe trabalhadora. Então, é a operação padrão. Diferente da letra D. A letra D é também uma operação, só que é tartaruga. Também fica devagar. Tá? Ou greve branca. Nesse caso, também é o trabalho lento, só que não são por causa de cuidados exagerados. É o contrário, é fora de condições técnicas, com queda de produção e qualidade. Às vezes a gente vê esse tipo de greve em corredores de ônibus, já devem ter visto isso, né? Então, as empresas de ônibus, os motoristas, ao invés de andar num ritmo normal, né, de circulação do trânsito, vão andando assim devagarinho, né, para manifestar também a sua insatisfação.
Todas essas formas são formas de pressão, gente, de manifestação da insatisfação para que a empresa venha negociar alguma reivindicação da classe trabalhadora, ok? E aí o nome já diz, Operação Tartaruga, devagar mesmo. Tá? A outra, letra E, é a greve relâmpago, também chamada de Operação Vaca Brava. Esse é um nome engraçado, né? Significa uma parada rápida em um ou mais setores sem planejamento prévio. Então, vejam que lá na greve de advertência também para, só que praticamente todo mundo para e sai. Na greve relâmpago, não. Para um setor, os demais continuam trabalhando, e aí depois aquele volta a trabalhar para outro setor. Então, as coisas começam a não andar, fica truncado, né? Então, para aqui, para ali, para lá, né? Então, vai pipocando, assim, é uma greve relâmpago mesmo. Então, é uma forma também de manifestar insatisfação. Depois, na letra F, eu já vi, praticamente não vi a letra F acontecer assim, tanto como as outras, né, listadas acima. Faltas ou atrasos de pessoal vital, ou pessoal importante em setores vitais da empresa, de propósito. Então, não é assim, que eu me atrasei hoje por acontecer algum problema, não. A gente, né, o pessoal começa a se combinar de se atrasar ou de faltar de propósito, para que também tranque o serviço daquela empresa, manifestando a sua insatisfação. Qual é o problema disso e por que quase nunca ocorre? Porque a empresa pode acabar descontando, né, do salário das pessoas. Então, é algo que, bom, enfim, tem que ser bem pensado, né, porque pode ser meio complicado. Depois, na letra G, já vi, paralisação de fornecedores. Aí, quem para não é a empresa em si, mas os fornecedores estão insatisfeitos. Vejam que interessante. Não são os trabalhadores, são os fornecedores que fornecem matérias-primas ou serviços. Pode ser prestação de serviço também, né? E aí eles param por também insatisfação. Às vezes a gente vê isso em prefeitura, né? Parou lá o terceirizado, porque a prefeitura não está pagando ou está atrasando os salários dos terceirizados, né? Também seria mais ou menos isso, paralisação nesse caso não seria o fornecedor, mas enfim, de terceirizados, que são vitais, né, para o serviço daquela prefeitura, por exemplo. Depois, na letra H, nós temos o banimento de horas extras. É a recusa por fazer horas extras. Também é raro, né? Primeiro porque poucas empresas pagam horas extras, né? E as que pagam, em geral, o pessoal não recusa fazer, porque a gente já viu, né, em encontros anteriores, que isso tem, né, um valor significativo, muitas vezes, no salário do empregado. Mas aqui, talvez, por parte daquelas empresas que trabalham mais com banco de horas, pode ser que seja mais comum. Então, o pessoal se recusa a fazer horas essas, que de repente a empresa precisaria, também como uma forma de manifestar a sua insatisfação com alguma política. Na letra I, nós temos ocupação do local de trabalho. Isso aí, com certeza, vocês já viram, né, durante um certo período de tempo, às vezes junto lá com aquele piquete que a gente viu na porta da empresa, com tenda, com barraca, colchão, apitaço, né? Então, isso também pode acontecer. E aí acaba, né, as pessoas não vão conseguir trabalhar, enfim, naquele local. Né, é uma forma também de se manifestarem. E a sabotagem, que além de ser ilícito, é crime, né, gente? Então, sabotar máquinas, instalações, bens da empresa, né, também é uma forma ilícita. E vou deixar aqui uma sugestão, quem tiver interesse de assistir um filme que trate dessas questões, é o filme, quem fez técnico de segurança do trabalho sabe, né, é o filme Germinal, é aquele filme francês, claro que é preto e branco, enfim, tem que estar preparado meio psicologicamente para assistir esse filme, que ele retrata, né, as minas de carvão na França, toda a manifestação dos trabalhadores, as condições de trabalho, chega lá no final, vou falar bem pouquinho para não perder a graça, né, o pessoal põe fogo, sabota, enfim, né, e acabam com as minas, porque as condições foram horríveis, né, de trabalhos, enfim, inclusive com muitas mortes, né.
Então, chega a esse cúmulo, né, assim, o auge do conflito, né, quando chega os trabalhadores a sabotarem a própria empresa em que trabalham. Muito bem, gente, a gente fecha aqui por aqui, e como é um tema que dá bastante conversa, já vou abrir aqui para as questões e comentários.